Oi, gente, eu sou o Rafa 4 do BCC 020. Eu sou aqui da frente web do Ganesh. Eu vou estar dando essa aula para vocês de introdução web. Então, vai ser bem legal. A gente vai falar um pouco sobre o que é web, qual é a diferença de web, internet, redes, um pouco sobre como é a arquitetura web, que é preparar vocês para as aulas seguintes, que vão introduzir mais tecnologias e vulnerabilidades e coisas. São, na verdade, um pouco mais não interessantes porque eu não quero ser duro comigo mesmo, mas são mais palpáveis assim. Então essa daqui vai ser só tipo um aquecimento para as futuras aulas. Mas é bem legal, presta atenção, por favor. Então, internet e web são coisas que a gente tem que explicar primeiro, porque quando eu entrei, pelo menos, no Ganesh, foi uma grande confusão minha, porque, tipo, internet, web e redes e tudo isso parecia significar basicamente a mesma coisa. A forma que explicaram pra mim, eu tô explicando pra vocês, é que a internet é uma loja de livros e a web é uma coleção de livros dentro dessa loja. E o que isso quer dizer? A internet é uma rede de redes, várias, são vários círculos de conexão se conectando. Então, é, imagina que tem vários pontinhos, esses pontinhos conversam com si mesmo, e essas coleções de pontinhos que conversam entre si são o que a gente chama de internet. E daí, a web é uma dessas redes, uma dessas coleções de pontinhos que conversam. Esses pontinhos, né, que a gente está chamando, são aplicações ou clientes e servidores, eles normalmente têm ferramentas e protocolos que são baseados neles, que são coisas da web. Eles não são necessariamente obrigatórios, mas eles são muito comuns. Então, a gente pode assumir que quase todos os sites vão usar, por exemplo, HTTP ou HTTPS, que vocês já devem ter visto em redes. Existem alguns outros protocolos que podem ser utilizados? Existem, mas esses são mais importantes. A gente vai assumir também que os sites usam navegadores, que você está acessando eles com navegadores. E que normalmente eles vão usar HTML, que eles vão usar ou JavaScript, daí alguma linguagem de back-end, talvez PHP, talvez JavaScript de novo, talvez Python, mas alguma coisa assim. Então a gente tem esses padrões que a gente normalmente sabem como são e sabem as regras. A gente tem essas coisas que não são obrigatórias, mas são muito comuns. Se conectam nessa rede que a gente chama web, as arquiteturas webs. Normalmente uma arquitetura de uma aplicação web é dividida em duas partes, o client-side e o server-side. O client-side, ele está na página web que você recebe no seu navegador, assim, pá, o site que você entrou, o Twitter, o Facebook, tudo mais, a telinha que você vê, as imagenzinhas bonitinhas que você está vendo é o client-side. Por quê? Porque isso está rodando no seu computador, no computador que está rodando esse navegador que está vendo isso. Isso é o client-side, o client é você e é o seu lado, então são as coisas que estão rodando no seu computador. O server-side é com quem o seu computador está conversando. Então, o seu computador está conversando com um servidor que está lá longe e ele processa coisas diferentes do seu computador. Então, por exemplo, para verificar se uma senha está correta, você não verifica só no client-side, porque você não pode ter informação se a senha está correta ou não, que daí alguém ia te invadir. O servidor que tem que verificar se a senha está correta. Então você envia a sua senha para o servidor, ele verifica se está certa e ele te devolve assim, ó, tá certa, ou ó, tá errada, e etc. Esse é o server-side. Então as páginas web são esse navegador com um browser conversando com um servidor da aplicação web e provavelmente um servidor de banco de dados, que pode ser o mesmo servidor ou pode ser um servidor separado, depende, mas esses são server-side. Tem fluxos de informações, então de como que acontece quando você vai lá e você tipo clica aqui, você digita algum link para acessar algum site e aperta enter, o que acontece, né? Então é uma requisição que é feita por IP. E você vai ter o name resolution, que é tipo, tem um domínio, né? Só que você não se conecta diretamente com o domínio. O domínio ele não significa nada, ele é só um conjunto, uma string, é um conjunto de caracteres. Então você tem que traduzir esse conjunto de caracteres em um IP que seu computador consegue se comunicar. Então vai ter esses servidores, que a gente chama de servidores DNS, que vão pegar o que você está pedindo, né? Eles vão olhar o domínio que você está falando, google.com, e eles vão descobrir, google.com, pô, o IP do google.com é esse daqui. Ele devolve para o seu computador e o seu computador vai lá e conversa com o google.com. E daí o seu computador vai chamar o IP da Google ou do site que você está acessando e ele vai responder com as coisas que você precisa para verificar ele no seu client-side. Então, o HTML, o CSS, o PHP, imagens, vídeos e etc. E o navegador vai receber todas essas coisas e daí ele vai preparar ele de uma forma que fique apresentável, que você consiga olhar e ver e, tipo, clicar nas coisas e tudo mais do jeito que a gente sabe que é. Recapitulação.
A web é uma coisa que está contida dentro da internet, não uma coisa, não a internet em si, é uma coisa separada dela. As aplicações web têm duas partes, o server-side e o client-side. Cada parte da web pode ser feita de múltiplas tecnologias, mas algumas são mais comuns que as outras. É isso. Essa é uma aula bem curtinha mesmo, que ela é só para apresentar alguns conceitos. Como sempre, vai ter no Gitbook mais informações para vocês lerem, vai ter mais coisas para vocês verem. Ele é bem mais completo que essas aulas. A gente está tentando deixar todas as aulas bem sucintas para vocês verem rápido e tudo mais, não ficarem cansados, porque a gente sabe que depois de 15 minutos assistindo uma aula ninguém mais presta atenção. Então a gente vai tentar falar bem rápido. Se vocês querem saber mais coisas, e eu recomendo que vocês queiram saber mais coisas, vocês vão lá e vocês acessam o Gitbook.